Bom dia, professores falando, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre conjuntos, tá? Na nossa última aula nós falamos sobre a representação de conjuntos e estávamos falando sobre a representação tabular, na qual os elementos são apresentados entre chaves e separados por vírgula, nesse formato aqui. Lembrando que sempre para identificar o conjunto, nós colocamos como nome uma letra maiúscula. Então, a representação tabular fica dessa forma. Mas existem ainda outras duas formas de representar o conjunto. A segunda delas é a representação por diagrama de Venn. Qual o conceito? É aquela em que os elementos são simbolizados por pontos interiores a uma região plana, delimitada por uma linha fechada que não se entrelaça. E o que seria isso? Vou representar esse mesmo conjunto aqui, que está na forma tabular, vou transferi-lo para uma representação através do diagrama de Venn. Então, vou pegar uma região plana aqui, que é o quadro, vou fazer uma linha fechada, vou colocar esse V aqui, que é para representar o nome do conjunto, e vou colocar os pontos que representam os elementos. Essa é a representação por diagrama de Venn. Basta você pegar todos os elementos e colocar dentro de uma linha fechada e representar eles como pontos dentro dessa linha fechada. A terceira forma de representar os conjuntos é através de uma propriedade. E o que seria a representação por propriedade? É aquele que os elementos são descritos por uma propriedade que os caracteriza. Sendo assim, nós temos aqui, A é o conjunto dos elementos X, tal que X tem a propriedade P. Vamos colocar aqui um exemplo para vocês entenderem como é que funciona essa representação por propriedade. Vamos usar o mesmo conjunto que nós estávamos usando nos exemplos anteriores, nas representações anteriores, para que a gente possa fazer uma associação. Nós tínhamos o conjunto formado pelas vogais A, E, I, O, U. E esse conjunto aqui, eu dei o nome dele de conjunto V. Então, através da representação tabular, esse conjunto fica assim, V é igual a, E, I, O, U, separado por vírgulas. Essa seria a representação tabular. A representação por diagrama de Venn ficaria assim, A, E, I, O e U. E a representação por propriedade fica assim, a forma inicial de colocar é bem parecida com a representação tabular. Você vai colocar o nome do conjunto, V, igual, vai abrir chaves, vai colocar um X, e depois de X vai começar a colocar as propriedades desse X. Nesse caso, como esse conjunto aqui, qual que é a propriedade desse conjunto? O que é uma característica que tem todos os elementos? Todos eles são vogais. Então, V é o conjunto dos elementos X, tal que X é vogal. Seria essa a representação por propriedade. Um novo exemplo. S é o conjunto dos elementos X, tal que X é planeta no sistema solar. Essa aqui é a forma de representar o conjunto S por propriedade, que poderia ser representado de forma tabular, assim, Aí você vai olhar quais são os elementos que estão dentro desse conjunto. Bom, tem que ser qualquer coisa que seja planeta do sistema solar. Ou seja, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno e Urano. Os 8 planetas que fazem parte do sistema
solar. Então, essa aqui seria a representação tabular e essa aqui por propriedade. Quando utilizá-los? Bom, você vai ter que avaliar quando que vai ser mais útil e mais compacto representar cada um. Por exemplo, nesse caso aqui, já começou a ser mais interessante representar o conjunto S através de uma propriedade. Porque em vez de escrever todos os planetas, eu posso escrever simplesmente que o conjunto é um conjunto dos elementos X, tal que X representa o sistema solar. Isso aí vai ficar mais evidente se você estiver escrevendo um conjunto numérico, que tenha muitos ou até infinitos números aí, e você não vai ter condições de escrever todos esses números. Agora falando um pouquinho sobre alguns conjuntos especiais. O primeiro deles, o conjunto unitário. E o que seria? Aquele que possui um único elemento. Por exemplo, A é o conjunto dos elementos X, tal que X é a estrela do sistema solar. Bom, esse conjunto aqui possui apenas um único elemento, que é o Sol. Consequentemente, esse conjunto é um conjunto unitário. Poderia ter um segundo conjunto assim, ó. Também é um conjunto unitário. Possui apenas o elemento 2. Ou assim, ó. Conjunto C, que possui um único elemento, o elemento 0. Tomem cuidado, porque acontece, apesar do 0 representar uma quantidade nula, ele é um número, ele é uma quantidade. Então, se ele aparece aqui entre chaves, ele é um elemento. O 0 é um elemento, apesar de ele representar uma quantidade nula. Um outro conjunto especial é o conjunto vazio. E o que seria ele? É aquele que não possui elemento algum. Um exemplo aqui, ó. Tem o conjunto A. Esse conjunto A é o conjunto dos elementos X, tal que X é a palavra proparoxítona não acentuada na língua portuguesa. Aí eu te pergunto, quais são os elementos que compõem esse conjunto? Bom, quais são as palavras proparoxítonas não acentuadas na língua portuguesa? Bom, existe uma regra que diz que não pode, toda palavra proparoxítona tem que ser acentuada. Consequentemente, não existe nenhuma palavra nessas condições. Então, esse conjunto aqui vai ser um conjunto vazio, que eu posso representar dessa forma, ou ainda posso representar dessa forma. Então, o conjunto vazio é aquele que não possui elemento algum, que pode ser representado dessa maneira, ou pode aparecer no formato de um conjunto no qual a propriedade que ele é representado não envolve nenhum elemento. Um outro conjunto especial é o chamado conjunto finito, que é aquele que, contando os seus elementos um a um, é possível chegar ao final da contagem. Essa questão de chegar ao final da contagem, possível, é uma contagem teórica, tá? Você não envolve a questão de limitações físicas, não. Por exemplo, se eu falar assim, eu quero contar o número de grãos de areia que tem na Terra. Você vai falar, é muito difícil alguém conseguir fazer isso. Mas a questão aqui não é se é muito difícil. A questão é se é possível ou não é possível. E a questão é, como a Terra tem um tamanho, então deve existir um certo número de grãos de areia no planeta. Então esse número é um número finito. Um outro exemplo aqui, ó. O conjunto A é o conjunto dos elementos X, tal que X é brasileiro. Por mais que eu não consiga ir lá e contar quantos brasileiros tem exatamente, eu sei que tem em torno de 210 milhões. Então, esse conjunto aqui é um conjunto finito. Assim também como o conjunto vazio é um conjunto finito, que é uma quantidade que eu sei, que eu consigo determinar. Tem nenhum elemento nesse conjunto. O conjunto C, que tem o elemento 2 aqui, eu sei contar, tem um elemento nesse conjunto. O conjunto D aqui, que tem 5 elementos nesse conjunto. Então, todo conjunto que é possível determinar um número de elementos para aquele conjunto ali,
esse conjunto vai ser um conjunto finito. Quando você está contando coisas do mundo físico, todos os conjuntos que pertencem ao mundo físico são conjuntos finitos. O número de estrelas no universo, no universo conhecido, no universo observável. Mas o universo é muito grande, mas não é infinito. Pelo menos o universo observável não é infinito. Existe um certo número de estrelas dentro desse universo, que hoje, segundo os especialistas aí, os astrônomos, cerca de 2 a 3 trilhões de estrelas. Então, nesse caso, apesar de ser um número imenso, é um número finito. Então, esse conjunto, o conjunto das estrelas do universo, pertence a um conjunto do tipo finito. Quando o conjunto não é finito, nós dizemos que esse conjunto é infinito. E quando o conjunto vai ser infinito? Quando não dá mais para contar os seus elementos. Que tipo de conjunto obedece a essa propriedade? Principalmente conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos têm essa propriedade, eles podem ser infinitos. O infinito, ele é uma característica que pertence ao mundo da matemática, tá? Não pertence ao mundo físico. Então, não faz sentido falar em nada do mundo físico e envolver a questão do infinito. Mas dentro do mundo dos números é possível. Por exemplo, os números de contagem, os números naturais, que é representado por esse símbolo aqui, ó. Os números naturais são os números de contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim vai. Sempre que você pensar no número, é possível pensar num número um pouquinho maior. Então, esse conjunto aqui é um conjunto infinito. Um outro conjunto também infinito seria o conjunto dos números inteiros, que envolve os números de contagem, a partir do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até infinito positivo, mas também ele engloba números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, até o menos infinito.